Esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando. Cada elemento da equipe também tem que observar assim que ele tem muita importância e cada um tem que ir fazendo uma observação, porque tudo que nós vamos fazendo a gente tem que ir vendo como é que a gente está fazendo. Então o elemento tem que ir observando assim que ele precisa de ir vendo que ele vem evoluindo. Então, o nosso trabalho possibilita esta condição da pessoa ir notando a diferença na sua evolução. Uma evolução é bem interessante, porque a pessoa vai confirmando assim, com um irmão de sangue, com um conhecido, que aquele conhecido tem um saber sobre aquele assunto. E o elemento da equipe, aqueles que sempre estão trabalhando, pode observar assim que eles têm aquele saber e mais saberes sobre aquele assunto. Então, o nosso trabalho possibilita esta condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o circular das irradiações. É muito importante assim a pessoa saber que todas as irradiações são de uma procedência só. Então, à medida que essas irradiações vão distanciando da procedência, elas vão tendo uma alteração. Mais fácil perceber assim um filho na casa do pai. Ele tem uma frequência e depois, com esta frequência, se ele saiu da casa do pai, ele então tem uma maneira diferente para a vida dele. Então as irradiações, elas são assim. E nós temos que lembrarmos assim que nós temos um conceito sobre a vida. E esse conceito está sempre relacionado àquilo que nós entendemos. E o que nós entendemos tem que lembrar assim que nós somos pequenos em relação à criação. Se observarmos assim a formação de uma flor, a formação de uma árvore, a harmonia que existe na água, então, os enteais atuam assim. E nós sabemos que a nossa Terra tem um movimento e o nosso sistema solar tem um movimento. E esse movimento é uma harmonia. Não temos a capacidade de conhecer esta harmonia. Então, muito fácil explicar com o raciocínio. A pessoa está sempre diminuindo aquilo que é, aquela grandeza, aquela beleza. E nós sabemos assim que o raciocínio tem uma limitação. No caso assim da pessoa desenvolver a audição para aquilo que ela precisa, para o trabalho dela, para o jeito do trabalho dela, então ela vai observando assim que pequenos sons fazem a diferença. Ela sabe a finalidade daquele som e ela sabe a procedência, a localidade que foi feito aquele som. Então, os seres humanos, a primeira coisa que ele precisa de admitir é que ele tem um limite de saber da criação. E nós temos que lembrarmos assim que tudo na vida é movimento. E é muito fácil assim perceber, o nosso sangue tem a circulação. Quando a pessoa trabalha de acordo, quando ela faz os movimentos, facilita o trabalho do coração. As irradiações são assim. Quando a pessoa tem um movimento, então a vida da pessoa fica melhor. E quando a pessoa para de ter um movimento, então naturalmente diminui a lucidez, diminui o reflexo e em muitos casos a pessoa morre rapidamente. Então, na natureza tem um movimento. O circular das irradiações, o ser humano tem que compreender. Ele tem que lembrar que as leis são, mas quando a pessoa compreende as leis e que vive de acordo com o grau em que ele tem, as leis param de existir. Quando a pessoa adestra um cachorro direito, aquele cachorro foi orientado para esperar do lado de dentro do portão. Aquele que orientou o cachorro foi orientado para que ele fizesse um trabalho assim e que desse os limites para aquele cachorro. Aquele morador, ele sai, ele abre o portão e o cachorro fica do lado de dentro esperando.
a lei para aquele cachorro é como se não tivesse o portão, tem as demarcações. Então nós temos que lembrarmos assim, quando uma pessoa é evoluída e ela vai na casa de um conhecido e mesmo o portão estando aberto, ela noticia que chegou. Então, para aquela pessoa, tem a lei. Então, na criação, tem a lei. Então, a lei é desta maneira, à medida que o ser humano vai evoluindo e que ele vai respeitando as leis e ele vai colocando-se no seu lugar, então as leis passam a ser uma harmonia na vida daquela pessoa. Que nós temos que lembrarmos assim, que precisamos de circular. Evidentemente que hoje tem muitas informações erradas sobre a movimentação. Nós temos que lembrarmos assim que há algumas décadas anteriores, sempre as movimentações eram para uma finalidade útil. Quando a pessoa faz hoje uma movimentação sem finalidade, acontece assim que ela vai envelhecer o seu corpo físico mais rapidamente. Temos que ter a finalidade, temos que ter a importância. Então nós sabemos assim que quando um filho sai da casa do pai, ele muda o circular daquela energia da casa dos pais e ele mesmo, com a sua energia, ele transforma onde ele fica, dá uma nova vida, dá uma nova forma. Então quando a energia circula, é o mesmo procedimento. Então como a energia vem do espiritual primordial, vem do enteal. Então essas energias, à medida em que elas vão ramificando, vai havendo uma modificação. E é bem interessante, porque na pequena escala, na casa de um filho, fica bem fácil assim da gente ver. Os pais, como já se apresentam um amadurecimento, fala para o filho que o formaram daquela maneira, mas hoje eles podem formar os filhos de outra maneira. Outra maneira quer dizer assim, que não precisa de tanto rigor, de tanta dureza, de tanta exigência. Mas os filhos normalmente falam assim que aquilo que eles receberam deu certo, então eles acham assim que se procederem da mesma maneira também vai dar certo. Cada um tem que ir observando assim, que é pessoal. Quer dizer que nós temos que lembrarmos assim, que primeiro nós temos que conhecer as leis do Criador, porque elas são as referências e nós precisamos de ter esta segurança com esta referência. Todos os ensinos têm muita importância e nós sabemos assim que tem muitos ensinos que falam da origem do homem, da mulher, do espírito humano. E que tem ensino que falam assim que o homem surgiu primeiro. Mas como o homem é o mais grosseiro, quer dizer assim, que está capacitado para as coisas mais difíceis. Está chovendo, está frio, mas o portão precisa de ser trancado, então o que vai lá trancar o portão é o homem. E a mulher, por ela ficar na moradia, não quer dizer que ela é mais fraca. Tem esta referência assim. Para formar o espírito, o mais grosseiro, primeiro teve que sair, teve que ser apartado. Ficou o mais fino. E nós sabemos assim que a mulher que faz a ligação com o espiritual. Anteriormente era mais comum ouvir assim que atrás de um homem bem-sucedido tinha uma mulher. Isso num período anterior. Hoje ainda pode existir esse equilíbrio da mulher fazer a ligação com o espiritual, com o enteal, a condição superior. Então esse meio degrau acima tem esta importância sim. Então quer dizer que nos ensinos, quando falam assim da formação do homem, que ele surgiu primeiro, está certo esta condição. Por isso, para que pudesse ficar o mais fino, teve que ser retirado primeiro o mais grosseiro. Na criação existe o equilíbrio.
Então, quando fala-se da cruz da criação, nós estamos falando dos 4 braços iguais. Então, a cruz da crucificação de Jesus não é a cruz da criação, porque o horizontal, o vertical é um equilíbrio, assim como o masculino e o feminino, assim como o positivo e o negativo. Então, na criação não tem nada negativo. Então, a referência aí do termo negativo é uma expressão. Essa condição é bem importante a pessoa lembrar assim, que é sempre numa referência de ampliarmos os nossos conceitos. Tem que lembrar que ela é que tem que ter um trabalho com ela mesma, de ir dedicando um tempo para ela, porque nós, quando nascemos, nós já recebemos esse circular dessa energia, já nos possibilitando aquilo que nós precisamos. E nós entramos numa condição de manifestar nessa energia com uma maneira que nós somos atendidos. Isso fica fácil assim de observar a criança pequena. E se nós observamos aquela criança, então nós temos que lembrarmos que numa época anterior nos encontrávamos naquela condição e que todos tiveram a condição de fazer a manifestação. Então, o positivo, o negativo, o equilíbrio é uma condição que existe. No caso da eletricidade, fica bem fácil assim. Então, tem o polo positivo, à medida que é ligado à eletricidade, ao contrário anda o negativo. Então, são 2 fios. Então, não tem uma coisa melhor do que a outra. Tem a maneira que a pessoa tem o entendimento. Então, quando aprofunda-se no livro, na luz da verdade, e que vai tendo a paciência com a pessoa, de ir vendo como ela é, e fazendo um trabalho de ir verificando se aquilo que ela está necessitando vai ser útil para ela. Então, nós temos que fazer um trabalho assim, porque nós temos que lembrarmos assim, que durante milênios nós nos encontrávamos descuidados, caminhando pela criação, recebendo qualquer informação e caminhando naquelas informações, atrofiando as qualidades que o Criador nos possibilitou. Então tem muitas coisas importantes assim. Mais acentuado a gente vê os animais que apresentam uma determinada capacidade de ter um veneno, de ser um predador. Então a cor daquele animal, o jeito que ele atua, fica bem fácil assim das presas terem a possibilidade de não ficarem nas suas proximidades. Então o Criador possibilita tudo para todos. É da responsabilidade individual que nós, na condição de espíritos humanos em desenvolvimento, já tenhamos que ter esta condição de ir usando todas as qualidades. Não somente de usar, mas de ter um aprimoramento, que é aquela parábola bem importante assim dos que receberam os talentos, né? Os que receberam os talentos e que trabalharam com os talentos, qualificaram, melhoraram, e aquele que não trabalhou com os talentos atrofiou, ficou sem a qualificação, que tem pouco será tirado. É justamente isso, porque a pessoa não trabalhou, então ela atrofiou. Como tem que ter um movimento na criação, porque se não tivesse esse movimento, todas as coisas estariam estagnadas. Vemos assim pelos predadores. Eles possibilitam as suas presas se movimentarem. Toda vez que a pessoa vê um documentário, ela pode lembrar assim, que aquele predador está fazendo um trabalho de manter todos aqueles animais numa condição de movimento, possibilitando que eles fiquem sadios. E essa condição nós temos assim com o nosso corpo. O circular das irradiações é esta importância assim, da pessoa ir vendo o que ela precisa para ela, qual o procedimento que ela precisa de continuar tendo. Então a vida de uma pessoa não está relacionada a um período
que é de tantos anos, assim que ela vence aquele trabalho, então ela pode receber uma recompensa e não precisa de preocupar-se mais. Esse conceito vem de uma indolência e cada um aceita porque cada um é conveniente e cada um vem tendo um comportamento assim, de somente ir vendo aquilo que lhe interessa. Mas nós sabemos assim que se tem um movimento, então tem que ter o interesse de todos. Evidentemente que nós temos que lembrarmos de todas as partes dos ensinos, porque quando Jesus disse que para aquele que perguntou a ele o que ele precisaria de fazer para segui-lo, então ele disse que os bens que ele havia recebido através de um procedimento de herança, aqueles bens iriam atrapalhá-lo para que ele então desfizesse desses bens. Então essa referência é bem simples assim, para aquele que perguntou para Jesus. Então muitas pessoas se encontravam ali nas imediações e fizeram uma propagação que seriam para todos. Então essas referências a pessoa tem que lembrar assim, porque aquele que tem o recurso e que tem uma empresa e que muitas e muitas famílias vivem daquela empresa, aquilo é uma bênção para todos aqueles. E nós na criação somos assim. Nós temos que aprendermos a fazer a utilidade daquilo que nós precisamos. Quando nós desenvolvemos dentro de nós o conhecimento dos ensinos, que cada ensino é uma lei e é uma advertência, e que o espírito humano tem que encontrar-se muito indolente para não seguir essas advertências e estas leis. E quando nós seguimos essas leis, nós enquadramos com a vontade do Criador. Então, quando a pessoa tem um trabalho e esse trabalho apresenta dificuldades, nós temos que lembrarmos assim que o Criador está possibilitando aquela pessoa ter aquele trabalho. E aquele trabalho vai possibilitar que o que executa também tenha uma elevação. Muitos acham assim que é um esforço ter aquele trabalho, mas muitos têm que lembrar que é uma bênção ter aquela função que o Criador nos possibilitou. Então, a qualidade do espírito humano está em reconhecer, em fazer a função que ele tem e em agradecer ao Criador por estar fazendo aquela função. E nós sabemos assim que não tem nenhuma função que é menos importante. O que faz ficar menos importante é aquele que está executando, que não está dando a devida atenção àquela função da maneira que precisaria de dar. Quer dizer assim, de dedicar-se para aquele trabalho ficar qualificado. Numa moradia a gente vê isso muito bem, essa condição assim, especialmente na condição do alimento. E muitas vezes pode ser numa moradia com pouco recurso financeiro. Aquela que prepara aquele alimento, o jeito do toque que ela possibilita ali, possibilita que todos recebem aquele alimento e que ficam muito agradecidos. Nós dificilmente temos o costume de ficar agradecido, mas nós sempre falamos assim que ficou feliz. Então, se nós tivéssemos assim uma ampliação de conhecimento, nós também teríamos que ter um agradecimento por aquela que preparou aquele alimento e que nos possibilitou uma condição interna superior de feliz por ter recebido aquele alimento. Esta condição é uma condição bem importante assim, que nós temos que trazer também para a nossa vida diária, de lembrar assim que nós executamos um trabalho, esse trabalho foi nos permitido pelo Criador, porque muitas pessoas acham assim que ela vai determinando a sua vida. Então, esta condição fica bem fácil de ver que é uma condição do raciocínio. O raciocínio, ele dá as formas, ele fala, e ele é bem eloquente, justificando aquilo que está apresentando. Mas no caso assim da pessoa
ela achar que ela dá a forma, que ela faz as coisas, é só observar de uma maneira geral o vestuário. A pessoa vai fazer a aquisição de um vestuário e normalmente esse vestuário já foi definido lá atrás pelo fabricante, já foi definido pelo dono daquele comércio. Quando aquele vai comprar o vestuário, já se encontra enquadrado naquilo que já foi feito. Vai comprar um veículo, a mesma coisa. Então já foi definido muito tempo antes como é que seria a cor, como é que seria o modelo daquele veículo. Então a pessoa pensa assim que ela pode, que ela está podendo. Mas quando pode, quando está podendo, ela tem que lembrar que é das leis que o Criador instituiu, do enquadramento nessas leis, de maneiras que ela vai vendo aquilo que ela precisa, porque quando nós desenvolvemos uma maneira interna de começar a percebermos, nós vamos vendo assim o tipo do alimento que nós precisamos. Isso fica bem fácil assim de uma mulher que está gestando, como ela se encontra mais perceptível, mais sensível, então ela vai vendo o que ela necessita. A necessidade dela está relacionada à propriedade daquele alimento para a formação daquele corpo que se encontra dentro do seu corpo e as propriedades que aquele corpo pequeno está necessitando para constituir o corpo. Então, nós temos que lembrarmos que essas vontades, a pessoa tem que lembrar que é como ela cumpre as leis do Criador. Então, à medida que a pessoa vai enquadrando-se, que não está relacionado a pessoa se encontrar na velhice, toda época, porque do nascimento à morte não tem um tempo determinado para que isso venha acontecer. Agora tem tantos anos, então tenho mais tantos pela frente. Essa referência é bem simples, é só ir confirmando assim, com conhecidos, com amigos de conhecidos, que todos eles conheceram muitas pessoas que viveram toda a época da vida, poucos anos, alguns anos, um pouco mais de anos, e que muitos às vezes não envelheceram. Então esse conceito a pessoa tem que lembrar que ela tem que conhecer as leis que o Criador instituiu, toda a época da sua formação, e que dentro de nós encontra-se numa condição bem importante de ter um movimento. O circular das irradiações é esta condição, da pessoa vir com uma condição de ir definindo os movimentos que ela necessita para a sua existência. E que esses movimentos precisam de serem organizados, que não podem ser movimentos sem finalidade, não pode ter aquela condição de ter um trabalho somente para acúmulos de bens materiais. Então todo um trabalho tem muita importância, porque é comum conhecer pessoas que ficam muito gratas de terem um trabalho. Então essa condição de ter um movimento e de ter a condição de fazer a manutenção da sua responsabilidade, só do seu corpo, ou da moradia, ou de outras coisas que a pessoa tem uma responsabilidade. Então esse circular das irradiações é para nós percebermos assim que as leis elas foram instituídas, mas quando tem um aprofundamento em viver de acordo com as leis, então nós vamos verificando assim que as leis param de existirem, porque passa a ter as referências, passa a ter os limites, e que o espírito humano ele pode fazer muito esforço, mas ele tem que lembrar assim que ele sempre terá a condição que é da sua capacidade de assimilação das informações, das instruções, e que ele não pode ir além da sua capacidade. Isso fica bem claro assim, porque não tem o contraste, porque se nós tivéssemos as referências, então nós teríamos a condição de ter o contraste. E é bem importante, porque
quando a pessoa vai ampliando o saber dela na sua profissão, então ela vai vendo as importâncias das pequenas coisas. Então nós, na nossa vida, à medida que nós vamos tendo um aprofundamento nas leis do Criador, nós vamos compreendendo assim que existe dois tipos de irradiação. Existe um tipo de irradiação quando a pessoa precisa de um auxílio e ela recebe o auxílio. Essa irradiação é uma irradiação espiritual. E existe um outro tipo de irradiação que só beneficia. São as irradiações dos enteais. Independente de como a pessoa tem vontade, ela possibilita e ela recebe aquilo que ela está necessitando. Quer dizer, pode ser o cuidado com o plantio, pode ser um conhecimento de uma erva, o conhecimento de uma maneira de ter uma cura. Então esse trabalho é sempre o trabalho dos enteais. E as irradiações espirituais, elas atuam assim, porque nós temos dentro de nós que, independente de nós, quando nós recebemos um benefício, então existe aquela maneira de ficarmos felizes e de ficarmos gratos por aquele que nos beneficiou. As irradiações espirituais, elas possibilitam, mas possibilita também um tipo de atração, fazendo com que o espírito humano se eleve. E é muito interessante porque quando um conhecido que teve um auxílio para sair daquela condição em que ele se encontrava, pode ser situação financeira, pode ser saúde da própria pessoa, pode ser saúde de uma familiar, uma maneira de ter um posicionamento. Quando ela recebe esses auxílios espirituais, então dentro dela tem uma elevação. Então muitas vezes com esta elevação, ela não quer mais repetir aquilo, ela quer ter um aprofundamento nos conhecimentos do Criador, ela ser diferente. Existem esses dois tipos de irradiações, e as irradiações, elas atuam desta maneira assim, vão descendo, e à medida em que vão descendo dos planos superiores, elas também vão tendo as modificações. Então, com a distância, tem as modificações, porque também tem o esfriamento. Então nós, na nossa vida diária, com o nosso corpo de matéria grosseira, com o nosso esforço que nós fazemos para sobrevivermos, nós vamos confirmando assim que esses movimentos nos possibilita ter a graduação. Então a pessoa vai mudando a maneira. Então nós sabemos assim que também tem centenas de milhares de anos que estamos num processo de desenvolvimento. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai possibilitando a pessoa ter o conhecimento e tendo os contrastes desse conhecimento. E esses conhecimentos são sempre na proporção que aquele espírito humano necessita. E que ele, para receber um pouco a mais, ele também tem que elevar-se. Então a mesma coisa acontece numa graduação pequena. Um aluno, para receber um pouco a mais, ele tem que elevar-se. Então o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando a pessoa e esforçando-se todos os dias para ela ter esta condição interna de ir melhorando os seus conceitos e melhorando o seu entendimento e fazendo esforço para manter-se. Porque a vida, ela não pode ser nesta condição da pessoa subir e descer o degrau. Então o esforço é toda uma maneira que a pessoa necessita. Aquele esforço que precisa de ter, não só quando apresentou as limitações, as dificuldades, mas todo um esforço que a pessoa agora precisa de ter com uma clareza. Estudar o livro Na Luz da Verdade é para a própria pessoa ir qualificando. E a qualificação é todo um instante na vida da pessoa.